poder explicar ponto por ponto, né? Detalhe por detalhe. E analisar é a observação feita de forma minuciosa. Muito bem. Trata-se de esquadrinhar, examinar, dissecar o objeto em estudo. Isso aqui parece bobagem, mas muitas das dúvidas e muitos dos equívocos que surgem do ensino bíblico, eles são devido à falta de análise. Não sei se você já percebeu, mas às vezes você faz uma leitura, às vezes você lê o texto só uma vez e lê meio rápido, né? Meio parcial. E aí você fica com aquele texto na cabeça, daqui a pouco você vê alguém citar. Aí alguém faz uma citação um tanto distorcida, na linguagem dela, né? O que ela lembrou daquele texto. Só que às vezes quando ela cita assim, de uma forma um pouco vaga, ela acaba alterando alguma coisa do texto. É como a coisa que me ocorreu agora. Né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas, né? E aí quando você vai para o texto, você não vê todas as coisas, né? Fala estas coisas, ou demais, né? Ou demais. Isso, daquilo que você precisa, daquilo que foi prometido. É dentre aquilo que foi prometido, que Cristo fala. Não cuideis do que haveis de comer, que as aves não plantam, né, nem colhem, todavia Deus as alimenta. Não cuideis do que haveis de vestir, porque os lírios do campo, que não tecem nem fiam, todavia Deus os veste, e nem Salomão na sua glória se vestiu como um deles. Então os lírios que agora existem, daqui a pouco são lançados no forno, ou seja, tem uma duração muito curta. Então Cristo fala, olha, a providência de Deus, ela está principalmente preocupada com a sua subsistência, não com luxo, com opulência, com ostentação. Então esse tipo de coisa você pode até conseguir, se você for um profissional muito bem sucedido. Não é errado ter. Não é errado, você pode ter sim riqueza, luxo, não é errado, não é pecado. O pecado é você colocar o seu coração nessas coisas, né, e fazer dela um Deus, né, você idolatrar a riqueza ou o dinheiro. Mas se você tiver elas como uma bênção para você, inclusive for uma bênção para aqueles que estiver ao seu redor, não é proibido. Agora, o comprometimento da providência divina é com aquilo que você realmente precisa. É o próprio ensinamento de o pão nosso de cada dia. Né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muito bem, aquele salmista que pede a Deus dá a medida certa, né? Nem mais para que não se desvie, ou nem a menos. menos. No deserto mesmo, né? Quando Deus manda o maná e as o maná era para cada dia. Codornizes, quando Israel fez uma birra, né? Encheu a paciência de Deus. Falando antropopaticamente, né? Quero carne, aí Deus falou, vocês vão comer para sair até pelos narizes, né? Então foi ali uma pedagogia de Deus também. Mas Deus trouxe carne. Mas comparando ao que você está dizendo, Deus foi bem enfático, né? Pega a porção para sua família, o que é necessário para o dia de hoje. Amanhã eu vou mandar mais. Amanhã mais. Então a providência divina está em cima disso aí, em cima de você confiar. A providência está relacionada à fé. Então você tem que confiar que Deus vai trazer. E você tem que fazer a sua parte. Então Deus ele abre a porta e você tem que saber trabalhar dentro da bênção que ele dá. Então aquele que vier à tua mão para fazer, faça. Então você tem que ter a sua iniciativa também. E quando a gente vê esse tipo de defeito, esse tipo de erro, esse tipo de equívoco, quando você coloca todas as coisas, esse todas, ele é um termo muito abrangente e muito ambíguo. É muita coisa. Exatamente. Essa ambiguidade, ela favorece um grande risco, um grande perigo. Que onde entra a brecha, por exemplo, para a teologia da prosperidade. Porque todas as coisas é tudo aquilo que eu quiser. Todas as coisas é todas as tudo aquilo que eu cobiçar, tudo aquilo que eu desejar, tudo aquilo, né, que a minha alma imaginar, intentar, né, em ter. Porque o meu olho vê, que Salomão disse que o olho nunca se cansa, né, de ver, quer sempre mais. Só colocar da língua, né? A língua, exatamente. A da mulher, então. Nossa, meu Deus do céu. Então, são coisas infinitas. E quando você parte para esse lado, você gera uma expectativa em cima de uma coisa que nunca foi prometida. Então as pessoas vão se frustrar, porque elas vão entender que foi prometidas a ela pelo Evangelho, que se elas buscassem o reino dos céus como prioridade, né? Então a minha prioridade é o reino de Deus. Então se eu estou priorizando o reino de Deus, todas as coisas. Aí tem uma determinada igreja, que não vou dizer o nome, mas que no comercial dela de entrada para sua programação, você vê passando uma Ferrari, daqui a pouco o cara volta numa lancha ele passa numa aeronave particular, e ele
na mansão, daqui a pouco vem dólares e tal, aí entra lá a teologia da prosperidade. Não, bom, tu o dizes, né, que nem diz nosso Senhor. Tu és o Filho de Deus? Tem que estar dizendo. Tu o dizes. Então, quando você vê esse tipo de imagem, o que ele está instigando, né? O que ele está querendo produzir, o que ele está querendo gerar, né? Eu queria entender qual que é o... Desculpa te cortar, mas... Pode falar. Eu queria entender qual que é o objetivo do comercial da Universal, quando fala, eu sou atleta, eu sou não sei o que lá, eu sou a Universal. Beleza, e? Então, isso aí é interessante que eu tratei disso na aula que eu estou dando de religiões e seitas. Em vez de Cristo ser a marca, porque todos nós, independentemente de denominações, nós somos cristãos. É Cristo o principal, é Cristo que tem que aparecer. Cristão vem de... Como João Batista, ele cresça e eu diminua, né? Vem de Cristo. Agora, determinados movimentos, eles se engrandeceram tanto que agora eles querem ser a própria marca. Eles não querem mais ter Cristo como a sua marca. Eles querem ser a própria marca. Aí quando, inclusive pessoa que era da minha igreja e que saiu, pagou para participar do comercial. É mesmo? Eu nunca vi uma pessoa pagar para participar de um comercial. Geralmente as pessoas recebem. Isso, né? Ele pagou. Eu já participei e já recebi para isso. E recebeu, nem que seja um marmitex ou uma tubaína. Um né? café Mas da manhã. ele pagou para dizer, eu sou PAN, eu sou tal. E aí vai. Eu não sei quem foi que... E daí se você é universal, né? Engraçado que Qual é a os diferença? meus filhos, eles podem estar lá assistindo, tá? Daqui a pouco aparece, eu sou nadadora, eu sou jogadora, não sei o que, eu sou aniversário. E? Tá, pois é. Beleza. E qual que é o... Continua, eu sou Exatamente. E? Que diferença faz? Agora, que ser cristão faz uma diferença grande, enorme. Eu não sei quem foi que compartilhou, foi muito perspicaz, inclusive colocou assim, você que vem pra igreja, ou vem a Cristo, não sei o que lá, querendo isso, querendo aquilo outro, o símbolo do cristianismo é uma cruz, não é uma escada. Não, é uma escada, exatamente. E se escada você vai encontrar em outro lugar, por exemplo, na maçonaria. Você vem pra cá pra subir, aqui você carrega a cruz, pega a cruz, exatamente. Carrega. Você quer chegar ao céu, a passagem é estreita e é pela cruz, né? Você tem que passar pelo caminho da cruz. Então, quer dizer, por causa de uma leitura equivocada, aí você vê a importância da análise. Então, parece um tanto óbvio, mas às vezes as coisas que são mais óbvias, por elas não serem praticadas, elas são os primeiros erros. Então, o primeiro erro, às vezes, é de leitura. Você faz uma leitura e você se ater somente ao que o texto diz, não ao que o pregador, o pastor, o ensinador, o professor de teologia que está falando aqui. Você mesmo ir à fonte e ler. Foi tanto trabalho que tiveram para proporcionar isso, tantas pessoas pagaram com a própria vida. Você tem o Tyndale, você tem o Wycliffe, você tem Lutero, que trabalhou tanto por isso. Você tem muitas pessoas, valdenses, que pagaram um preço muito caro para tentar traduzir, male lá, algumas bíblias. Pagaram com a vida dos seus próprios filhos, que eram mortos nas perseguições, para ter uma Bíblia na mão. Para fazer uma própria leitura e pregar ao povo, não pregar em cima daquilo que a igreja oficial achar que deve ser pregada, mas pregar diretamente da Bíblia, a mensagem que vem da parte de Deus. Exatamente, aí pagaram muito caro para isso. E hoje, é uma contradição absurda, porque nós estamos na época das maiores facilidades para estudo. Você pode fazer um curso de teologia inteiro dentro da sua casa, se você quiser. O negócio fica na palma da tua mão. Pois é, tá ali, tá tudo disponível. Só que talvez seja a época de menos conhecimento. Porque antes você tinha menos distrações, por exemplo, Você tinha menos entretenimento. O entretenimento se expandiu de tal maneira que tomou tudo. Então as pessoas elas querem se entreter. Elas não querem aprender, mesmo, né? Você está assistindo alguma coisa no YouTube e vem uma propaganda no meio. Você está vendo um vídeo, vem alguma coisa... Aí às vezes você tá até entretido com aquilo que você está vendo. Aí vem uma propaganda e fala, não, aí você quer ver aquilo ali, aí aquilo ali já leva para outra coisa. Aí já rouba sua atenção. Já rouba sua atenção, já perde a concentração. Então muitas das falhas são falta de concentração, falta de análise. Então por isso que é interessante ele abordar aqui essa questão. Então primeiro é começar do começo, que nem diz o outro, Então a coisa é óbvia, mas é assim mesmo. Exatamente. Então leitura. Inclusive uma aula particular que eu dei para um presbítero que atua lá na Assembleia de Deus, Lírio dos Vales, no Butantã. E eu dei algumas aulas para ele, que ele ia começar no ministério.
Aí eu falei, a primeira coisa, numa boa leitura bíblica que você faz, boa parte da mensagem já foi entregue. Uma leitura correta, pausada, umas palavras bem pronunciadas, na altura certa, com a tranquilidade, com calma, sem atropelar. Só dessa leitura que você fizer, boa parte do público já entendeu mais ou menos a mensagem. Dali você vai ponto a ponto esclarecendo, explanando a mensagem. E aí você traz o esclarecimento da própria mensagem, do próprio contexto da mensagem e uma relação da mensagem com a vida. Então você tem que esclarecer o contexto da mensagem e relacionar com a vida deles. Porque não adianta você só explicar o contexto, porque senão vira uma aula de teologia. Exatamente. Você está dando aula só. Sim. Agora, quando você relaciona com a vida, é uma pregação. Você está aplicando a mensagem à vida. Aí você está fazendo a paráfrase, né? Está parafraseando com a vida das pessoas. Então, é análise. Você leu corretamente, entendeu corretamente, aí você pode explicar. Aí você pode fazer explicação. A palavra analisar também tem um sentido de dissolver, dissecando, tá certo? Assim todo objetivo observado. Aplicando essas definições ao estudo de palavras, analisar é o ato em que o estudante ou crítico procura conhecer de forma plena e absoluta o significado de uma palavra dentro do contexto e da cultura em que ela foi dita ou escrita. Isso significa que o importante não é o que a palavra significa para nós hoje em dia. Olha só, isso aqui é uma pérola, hein? Mas o que ela significava para as pessoas que leram ou ouviram leram ou ouviram no tempo em que ela foi dita ou escrita. Que aí, quando ele passar para léxico, é aí onde ele vai facilitar essa possibilidade aqui. Porque igual a gente for parar, imagina Daniel, né? Daniel, sobre tudo que Daniel escreveu, ele não viveu nada daquilo. Exatamente, ele profetizou. E outra coisa é a própria mudança do idioma. Já pensou na língua portuguesa, as alterações que ela já sofreu? Uma vez às vezes não é nem tradução, às vezes é uma adaptação. Adaptação. E são incorporadas, a língua passa a incorporar muitos dialetos com o passar do tempo, muitas... eu esqueci o nome que eles usam para palavras assim do dia a dia, né? Palavras do dia a dia, gírias mesmo, são gírias. Eles passam a incorporar depois na língua. Essas gírias depois entram de fato. O meu irmão é professor de inglês. E ele fala que às vezes ele tem um pouco de dificuldade por causa das gírias mesmo. Tem coisa ele tenta colocar ali, mas tem coisa que não tem como. Uma gíria lá, muitas vezes não tem como traduzir para cá. Porque faz parte do contexto de lá, né? Pois é, tá ligado a toda a mentalidade de lá. Então, não adianta, você tem que entrar naquela cultura. Exatamente. Tem que imergir naquela cultura para você poder entender. E aí o que acontece? Na língua portuguesa também passou, a professora de literatura, ela trouxe um texto em português arcaico. E dizem que é uma das línguas mais difíceis. Dizem que é das mais difíceis. Assim, a língua portuguesa como a nossa, só que a gente não conseguia ler. Porque são palavras totalmente fora do nosso contexto. Assim, era um outro idioma para nós. Parecia mais um espanhol, uma coisa assim, muito estranha. E até uns livros que eu tenho lá da coleção Clássicos Jackson, também tem alguns com português bem arcaico, que assim, é incompreensível, um negócio absurdo. E é a língua portuguesa. Então a língua, o próprio idioma sofre modificações ao longo da sua história. Assim, quando nós estamos lidando com o texto bíblico, nós temos que ter a noção de que quando foi feita a tradução, né, quando foi feita a tradução do grego, né, do hebraico para o latim, aí do latim para o português, aí alguns depois tentaram ir direto no grego e no hebraico traduzir para o português. Eles estão fazendo esse esforço de tradução, mas a própria língua portuguesa está mudando, né? Está avançando no tempo, está incorporando certas gírias, está incorporando certos termos, né, que não tinham. Então, muitas das vezes, um certo termo para o qual foi traduzido, ele, com o passar do tempo, passou a incorporar outros sentidos, né? Passou a incorporar outras formas de ver. Então, o que acontece? Nós precisamos retornar na fonte. Precisamos retornar à origem. Para quê? Para que nós possamos alcançar o grande objetivo da hermenêutica, que é a intenção do autor. Com a intenção do autor, nós vamos entender o que Deus falou por meio dele. E aí é isso que nós temos que aproveitar para a nossa vida e aplicar à igreja. Aquilo que Deus falou por meio daquele autor. É aquilo que Deus comunicou. Então, com isso, nós temos que, muitas das vezes, nos afastar dos termos modernos que foram incorporados à língua e buscar o termo de origem, o termo fonte, tá certo? E aí,
para alcançar esse objetivo, ele menciona aqui o léxico, o uso dos léxicos. Léxico é um dicionário de vocábulos que também pode ser encontrado nas línguas hebraica e grega, como um dicionário da língua portuguesa. Ele registra as várias denotações de cada palavra nele encontrada. Muitos léxicos oferecem uma síntese do uso das palavras, tanto na literatura secular como na bíblica, citando exemplos específicos. Muitas vezes as palavras hebraicas e gregas estão registradas em ordem alfabética, de modo que é útil conhecer os alfabetos hebraico e grego a fim de usar esses instrumentos. O estudo da análise léxico-sintática parte de uma ciência chamada lexicologia. Trata-se da parte da gramática que se ocupa do valor etimológico e das várias acepções das palavras. É o estudo dos elementos de formação das palavras. Sendo assim, a análise léxico-sintática é o estudo do significado das palavras tomadas isoladamente, que é a lexicologia, tá certo? E o modo como essas palavras se combinam, que é a sintaxe. Aí você vai ver a parte mais gramática, né? A estrutura, a formação das palavras. E das palavras no texto, né? Nas frases, né? No texto. A fim de determinar com maior precisão o significado que o autor pretendia lhes dar. Interessante isso. E aqui a gente parte já para... Aqui a gente está lidando mais na área da baixa crítica, que é a exegese. Que aí você começa a entender, a mergulhar no texto, né? Inclusive eu já falei ontem, então, baixa não é porque é inferior, é baixa porque de fato você está imergindo no texto, está entrando na estrutura do texto. Então a alta crítica, que inclusive muitos desses participantes da alta crítica textual, na verdade trouxeram coisas estranhas, né, para dentro da sua análise. Então partiram de um antissobrenaturalismo, partiram de um certo racionalismo, até um desconstrucionismo que aplicaram também aos textos bíblicos, mas falando assim de uma forma, vamos dizer assim, mais útil para nós, a alta crítica pode juntar instrumentos como, por exemplo, a análise da arqueologia, da história, do contexto da época, né? Panorama do antigo, do novo. Então ele vai olhar mais um aspecto mais alto, né? Então vai olhar de cima, então vai olhar todo em volta ali, aquilo que está em torno daquele texto, daquele momento histórico, né? E a baixa crítica já vai mergulhar no texto mesmo, vai fazer a exegese, ver a questão da própria palavra, a formação daquela palavra, o significado dela na origem, e depois analisar gramaticalmente aí a formação, né, daquele texto, ver tudo aquilo como é que ela está naquele texto, para saber o que o autor estava dizendo através dela, exatamente. E aí, para isso que ele menciona aqui a questão do léxico. Por que o léxico supera um dicionário? Porque o dicionário ele tem um compromisso com aquela sociedade, né? O dicionário tem compromisso com aquela sociedade que está lendo. Então ele tem que falar, olha, esta palavra significa isso para essa sociedade. Então, por exemplo, a língua portuguesa de hoje, o dicionário, se ele for moderno, ele incorpora alguns termos modernos a ele. Então, os dicionários vão se atualizando, né? Até a questão da nova ortografia agora. A nova ortografia, exatamente. Eles vão se atualizando. Já tem palavras que antigamente tem hífen, não tem mais hífen. Isso aí, tem modificado. Acento, não tem mais acento. Que pra mim, até agora eu não entendi por que essas modificações. Pra mim era muito mais fácil ter as marcações lá. Agora não tem mais acento, né? Virou uma coisa que você tem que jogar tarô pra você entender. Tá fácil pra quem tá começando agora, né? Pra quem tá aprendendo ortografia, gramática agora. Exatamente. Tá, agora pra gente que já veio naquela época lá. Pô, eu fiquei indignado quando tiraram o trema, meu. Trema, unguento, agora ficou unguento. Né? Pô, não tem o trema, pô, como é que eu vou ler que é unguento? Não tem trema. Agora... pra quem não conhece a palavra, né? Agora, quer dizer, ou ler assim, ou ler assado, não interessa. Quer dizer, as coisas são meio... Não tem uma marcação, não tem uma definição. É tudo meio incerto. Acho que a ideologia de gênero entrou também na língua portuguesa e virou tudo uma confusão. Ninguém sabe mais se é isso, se é aquilo. Virou uma coisa assim... Salada russa. Não é bem marcado, não é bem delineado o que é isso, o que é aquilo. E aí, veja, você vê quando essa questão do dicionário, ele vai incorporar, vai se modernizar, ele vai incorporar aquilo que a língua está incorporando, né? Porque ele está falando dessa sociedade. Agora o léxico faz o caminho inverso. O léxico ele não está preocupado com as modernizações sobre as palavras. Ele está preocupado com a origem da palavra. E aí ele vai pegar essa palavra aqui, na origem, ela significa isso. Aí
Ele vai pegando. Na língua grega, ele foi aplicado desta maneira. Eu tenho, inclusive, um léxico bom, que é de Robinson. E ele dá, assim, a forma como aquela palavra é usada na Bíblia, a forma como aquela palavra também foi usada em outros textos de outros autores na mesma época bíblica, para você ter o sentido com que os autores empregam. Como é que eles usam essa palavra? O que eles querem dizer na aplicação dela? Então, é muito interessante. Eu fiz um estudo uma vez em Romanos para ver as palavras soma e a palavra sarx. Aí a palavra soma, que é corpo, a totalidade do corpo, todos os componentes. Aí você vai ter a parte material, que é a carne, vai ter o espírito, para que é tricotômico, corpo, alma e espírito. Então você vai ter toda essa questão componente. O soma é uma somatória mesmo. Para mim, soma já ia ficar bravo, porque já entrou em matemática. Aí já foi, a palavra já foi aproveitada para matemática, somatória, né? Somar. E agora, se você falar só da carne, você fala de sarx. E aí Paulo, toda vez que fala de pecado na carne, fala de sarx. Então, carne ali tem o sentido mesmo de carne viva. Agora, a soma vai falar o corpo, né? Por exemplo, que Cristo habite nos vossos corpos. Aí fala, habite no soma, que é a totalidade do ser, que aí vai ter o homem espiritual também, homem carnal, homem espiritual. Então você vê cada termo, no português, vai estar tudo de um jeito só, vai estar tudo corpo, né? Então, carne, corpo. Agora, no grego, você tem termos muito mais específicos, você tem como dizer, olha, o autor estava falando de uma questão espiritual, o autor estava falando de uma coisa física, material, né? Carnal apenas. Então, você é muito mais definido. Então, quando você consegue usar os recursos e analisar um pouco daquilo na fonte, você tem um entendimento muito mais profundo, muito melhor. Ler um capítulo você ler um capítulo de um livro escrito em hebraico, alguma coisa assim, então você precisa de 3, 4, 5, 6 dicionários para conseguir entender o que está querendo dizer aquilo ali. Se tem um bom léxico, você consegue. Agora, você tem que fazer um caminho. Primeira coisa, você tem a sua Bíblia em português. Você vai começar a estudar. Algum texto chamou sua atenção, você quer fazer um estudo mais profundo. O meu aconselhamento, você não conhece o grego nem o hebraico, tá certo? Então, eu, graças a Deus, consegui fazer o grego 1 lá na Batista, então eu consegui me alfabetizar em grego. Mas você tem que continuar estudando palavras, porque senão você sabe os alfabetos, mas você não sabe das palavras, né? Tem que estudar, sair pegando, conhecer as palavras. Então, eu tenho que dar continuidade nisso aí. Mas se você não fez, não conhece, você pelo menos decorar as letras, já vai fazer uma boa coisa para você. Já vai começar a tentar usar as ferramentas. Dali você passa para o quê? Uma Bíblia em português, você compra uma Bíblia interlinear. Que aí você vai ter uma linha em português, e aí embaixo, aliás, você vai ter a linha interlinear, você vai ter interlinear hebraica e a interlinear grega. Então você pega uma interlinear, consegue sim. Não. Você tem uma interlinear hebraica, você vai estar lá, palavras em hebraico. Embaixo de cada palavra em hebraico tem a tradução dela em português. Quantas páginas? Porque é um negócio dessa grossura, assim, né? No caso, você vai ter, para o hebraico, tem 4 livros para o Antigo Testamento. Jesus, estou falando? 4 livros. Para o Novo tem um só, desse tamanho. Você tem a palavra em grego, e embaixo você tem o equivalente dela em português. Pronto, ali você entende, ó. É esta palavra aqui. Aí você vai pegar aquela palavra do grego, você pode anotar no papel e vai para o léxico. Aí no léxico você vai começar a procurar pelas 3 primeiras letras. Você vai procurando no léxico até você achar. Você vai achar sempre ela no acusativo direto, se eu não me engano. Então você vai achar aquela palavra, você vai começar a ver as definições. Aí você vai ver como é que ela está sendo empregada ali, tá certo? Aí para você avançar um pouco mais nesse estudo, para você ver assim as maneiras como ela pode ser empregada e o que ela pode significar, você pode ir para uma gramática do grego. Então, de um léxico você junta também uma gramática, que aí você vai ver o que são os artigos, o que são a chamada declinações do grego, né? Onde são os verbos, onde são, né, os pronomes. Aí você consegue entender melhor como que a palavra está sendo empregada. Isso era um capítulo, caminho, então, eu sei, um livro, mas isso é um estudo muito profundo, um estudo muito bem feito, né? Dá trabalho? Dá sim, mas o que a gente vai ver aqui, com certeza vale a pena. Vale muito a pena. Agora, assim, graças a Deus que existem pessoas que estão fazendo isso
E o que a gente faz? A gente geralmente confia pelas pessoas que estão ligadas, né, à nossa confissão de fé. Fala, olha, eu acredito que essas pessoas estão fazendo um trabalho sério. O dia que você quiser investigar alguma coisa, pega alguma coisa dela e tenta fazer esse caminho. Só para teste. E nem o pessoal testa o lote de alguma coisa, né? Pega um e vê se funciona. Né? Porque aí você vê se eles estão fazendo um trabalho sério. Metro, né? Exatamente. Aí esse tipo de trabalho você vai pegar ele mastigado no comentário bíblico. O cara que fez o comentário bíblico, ele foi obrigado a fazer esse caminho. Ele tem que conhecer o hebraico, ele tem que conhecer o grego, ele tem que fazer essa análise, essa tradução. Os próprios autores de revista de escola dominical, né? Exatamente, são pessoas de alto gabarito, que estão ali, porque eles estão ensinando o Brasil. Então a Assembleia de Deus é uma estrutura a nível mundial. Então o cara passar ali uma heresia, né, ele, claro que se, por hipótese apenas, se por hipótese passa um dia, deu a louca, né, todo mundo teve dor de barriga e o cara foi lá e editou uma revista com uma heresia, né? Aí lançou lá, tá lá com uma heresia. No dia seguinte ia tomar pau, porque ia ser uma chuva de críticas, né? Mas assim, algumas pessoas imaturas, talvez em alguns lugares mais afastados, talvez iam prejudicar, ia comer ali aquele alimento estragado. Mas isso é louvável, essa capacitação, esse estudo, porque mostra dedicação, mostra o empenho, né? Mostra como as pessoas querem, de fato, conhecer a verdade da palavra de Deus. Não aceitam qualquer coisa a mais. Uma coisa que eu tenho comentado com o meu pastor, a igreja está mudando. Sim. Você tem que ter o mínimo para você não engolir qualquer coisa. Exatamente. Passou assim um período de muitas críticas, porque teve um início, né? A igreja logo de início. Não tem como as pessoas se especializarem tanto, as pessoas são mais simples, né? Então uma igreja que nasceu muito mais voltada para a pregação, aquela pregação muito mais empolgada, dinâmica, né? Só que com o passar do tempo, você vai começando a ter gerações de pessoas que já nasceram no Evangelho. E aí eles vão começando a ter mais críticas, elas têm mais necessidade. E elas começam a ver que algumas vezes aquele pastor, mesmo com toda a piedade dele, mesmo com toda a boa intenção, faltou às vezes um pouco mais de dedicação no estudo. Falhou, errou aqui, né, explicou mal, se equivocou em alguns pontos, errou algumas informações históricas, alguma gramática. O pessoal vai ficando mais chato. Então vai surgindo pessoas, aí um movimento que teve, muitos correndo para estudar nas reformadas históricas, né? Aí vai para Mackenzie, vai para Batista, vai para cá, para lá, então começa a estudar, aí Adventista, e volta para cá mais preparado. E aí vão começar a formar uma instituição de ensino aqui mesmo, que hoje tem até a FAESP, ela tem aprovação pelo MEC. Eu vi até acho que foi até o pastor Edelício que andou compartilhando aí, que parece que agora vai ter, não sei se já foi, ou se está em vias de ser aprovado, assim como o Adventista tem instituições, parece que agora a Assembleia de Deus vai ter. Estão viabilizando, estão correndo atrás disso aí. Olha que despertamento. Demorou, né? Quer dizer, demorou, né? Mas... Quantos anos já tem Adventista? Uns 100 anos? Exatamente. Já? Mas a Assembleia de Deus está aí também nessa pegada, né? 100 anos, é que a Adventista já nasceu com esse viés de ensino mesmo. A Adventista é mundial, né? Eles já vieram dos Estados Unidos, sim. Então eles têm um movimento histórico base, já... Né? Exatamente. Aí eles têm essa dedicação ao ensino mesmo. Isso aí, e a Assembleia de Deus agora está começando a seguir. Isso aí eu sou... Como meus filhos estudam lá e tal, a questão de a doutrina deles, a questão principalmente voltada para a música, é um negócio que você tem que tirar. Isso é louvável. Você tem que tirar o chapéu. Mesmo com os erros doutrinários, sim, que aí entra pela questão eclesiástica, mas a questão educacional, não dá para você, seria a hipocrisia não reconhecer que os adventistas na questão educacional são muito fortes. Então, tanto que a gente faz o possível para que eles estudem. Eu porque sei. Lá não eles têm a questão de religião lá, mas eles... Se você faz seu trabalho em casa, você não vai ter problema. Agora, se você é desleixado em casa, aí eles vão ganhar mesmo. Vão engolir qualquer coisa. Exatamente. Graças a Deus que eles não engolem qualquer coisa. Sim. Eles discutem, inclusive, outro dia, quase que eu tive que ir lá na escola. Porque... No momento, a gente pode até tentar fazer uma pesquisa dessa aqui, para saber o que é. E a gente sabe, assim, mesmo que a gente não faça, tem pessoas da nossa equipe que estão fazendo, que estão produzindo material, e a gente está sendo abençoado por isso. E aí, um exemplo só que eu trouxe aqui, inclusive está aqui no computador, vou até te mostrar, ó, só para a gente ver um pouco da importância disso. Por exemplo, eu falei aqui sobre análise com você,
falei sobre léxico, né, que são dicionários especializados nas línguas originais, né, do grego e português. E aí, para a gente ver essa questão da sintaxe também, que a gente já vai ler, eu trouxe um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, a palavra batizo. É senhor. Opa, senhor, tudo bem? Nossa, que trânsito. Terrível, né? Vocês viram? Ela, na língua portuguesa, ela vai incorporando outros significados. E aí, por exemplo, se você pegar um dicionário da língua portuguesa hoje, batismo pode ser por imersão, por aspersão, por uma tal de efusão, que eu nem sei que diacho é isso, mas eu acho assim, deve ser só o vapor da água que alguém joga assim, porque aspersão você já é espirrar a água da pessoa, efusão deve ser o vapor só. Então, eles têm diversos sentidos para batismo. Por quê? Porque são os diversos batismos incorporados à língua. Sim. Mas se você pegar baptizo do grego, você vai ter um sentido que favorece muito mais a imersão, afundar na água. Então a pessoa tem que mergulhar para ser um baptizo, né, daquilo que está conforme o original. Então por isso que o léxico ele vai atender melhor a nossa demanda, porque ele vai nos dizer não o que ela incorporou ao longo do tempo, mas sim o que ela era no início. Ela é mais fiel, né? Mais fiel, exatamente. Mais fiel aos termos originais. Ô Varão, eu falei aqui com a Camila, eu fiquei internado de quinta para sexta e eu tô ainda com muitas sequelas ainda, que eu foi gordura no fígado que acusou na tomografia. Eu até esqueci o que é, pré-diabético, né, que falou. E inflamação no estômago, que é o pior, que me dá uma dor de barriga dos infernos, me perdoe. Só quem tem que sabe. Então eu tô meio zoado ainda, vou encerrar mais cedo hoje, viu? Aí, perdoe que você conseguiu chegar agora só. Mas vamos caminhar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco eu preciso ficar... Minha mãe tá aí. Tá certo. Hoje eu preciso ficar de molho. Então a gente tá na... Outra ainda? Vai ter na próxima ceia, né? Que é primeiro sábado. Depois do primeiro sábado é a nossa última aqui, a nossa encerramento do ano letivo. Aí vamos tentar fazer uma comemoraçãozinha, né? Quem quiser trazer visitantes aí, pode ficar à vontade. Fala a página para ele, por favor, que é a sua que é a certa. Está na 43. 43, né? Então a gente falou de análise direitinho, a gente falou de léxico, que é um dicionário mais especializado, né? Melhor do que o dicionário de língua portuguesa, porque ele vai retornar à origem das palavras. E aí eu quero falar da sintaxe agora com vocês e vou mostrar uma análise léxico-sintática aqui para vocês, como ela é útil. Veja só. A sintaxe. 44. Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Significa também a construção gramatical. Sua necessidade. Necessitamos da análise léxico-sintática para não corrermos o risco de interpretar o texto sagrado de acordo com nossas tendências e nossos pressupostos, como temos visto alguns fazerem arbitrariamente, em alguns casos até comprometendo o Espírito, o Santo Espírito. Aí é aquilo lá, a pessoa diz que está tendo uma revelação da parte de Deus. Você vai ver a revelação do cidadão, a revelação dele é simplesmente um erro de interpretação da Escritura. Aí fala, rapaz, esse Espírito não é de Deus, é um Espírito. Eu concordo que é um Espírito. Não podemos dizer que não Eu não concordo que é santo. Que é um Espírito. Vamos ver aqui um caso exemplar, para ver a análise léxico-sintática. Texto do Antigo Testamento em hebraico, certo? Então temos aqui a língua hebraica. Isso aqui é hebraico. Isso aqui é a direção em que a língua tem que ser lida. Aqui, ó. A nossa é daqui para cá. A deles é de lá para cá. Hebraico aqui, ó. O que é essa linha aqui? Isso aqui chama-se transliteração. Você pega as palavras como elas estão aqui e você traduz o som com as nossas letras. Chama-se transliteração. É para você fazer uma ideia de qual é o som desta palavra. Isso aqui é um recurso principalmente para quem está simplesmente fazendo um uso instrumental dessa língua. Tá? Quem não estudou essa língua ainda vai precisar de uma transliteração para saber como se pronuncia essas palavras. E aqui é uma tradução. Transliteração, tradução. Aqui a palavra no original. Ela foi escrita aqui, ó, sem esses sinaizinhos, ó, só com as consoantes. Não, bonita. Aqui, ó, ela foi escrita assim.
Aqui é a transliteração, que é uma ferramenta, tá, para nosso uso, para fazer um instrumental. E aqui é a tradução. Ela foi traduzida para essa frase aqui, ó, para nós podermos ler na nossa língua, certo? Então temos aqui, ó, Bereshit bara Elohim et Hashamayim vehet haaretz, certo? Isso aqui é a leitura de Gênesis 1 e 1 do original hebraico. Aqui é a transliteração dela. Bereshit bara Elohim, que está aqui, ó, em vermelho, tá certo? Et Hashamayim ve'et haaretz, certo? Então temos aqui o original hebraico, a transliteração, para a gente conseguir saber em que som estão aquelas palavras, e aqui a tradução, como ela tem que ser traduzida para a nossa língua. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Muito bem. Aqui você tem língua original, transliteração e tradução. Já estamos iniciando uma análise aqui. Já estamos iniciando uma análise. Alguma explicação por que ela é escrita nessa? Olha, a etimologia até tem uma explicação, mas não é a nossa área. Eles têm uma explicação, uma hipótese. Eles não têm uma explicação, eles têm uma hipótese. Não somente o hebraico. Hebraico, aqui em cima é hebraico. Pode ser. Não somente o hebraico. O árabe também é nessa direção. Moisés escreveu em hebraico arcaico. As formas das letras são diferentes dessas. Isso aí é um hebraico moderno. Então começamos a análise aqui, ó. A gente pegou o texto original, fez uma transliteração para conseguir ler e fez no final a tradução. E sublinhou, por exemplo, a palavra Deus. Deus para nós é Elohim, e aqui a forma dela no original. A gente vai iniciar uma análise léxico-sintática agora. Pronto, isso aqui é uma análise léxico-sintática, tá certo? Tem que ter coragem. Ó, a palavra está aqui, ó. Aquela palavra lá que eu mostrei para vocês ali, ó. Tem que ter letra gigante, Júlio. Não cabe, aí não vai caber na tela. Ó, esta palavra aqui, esta frase aqui está aqui, ó, distribuída aqui, ó, tá? Aquela frase está distribuída aqui. Quando você começa a fazer análise léxico-sintática, eu vou postar para vocês aqui, não se preocupe, eu vou postar para vocês aqui, tá? Esse quadro aqui para vocês verem melhor aí na casa de vocês. Veja só, quando a gente começa a fazer análise léxico-sintática, o que vai acontecer? Você vai ter que ver as palavras, o significado das palavras, e vai ter que começar a ver a sintaxe, ou seja, qual é o valor daquela palavra na frase, qual é o sentido dela na frase, o que ela tem a nos dizer acerca da posição dela na frase, a palavra e a construção sintática. Olha só, aquela palavra vê, aqui ó, que está no início, ó, um princípio, ó, aquela palavra do princípio, ó. É aquela da primeira construção aqui, ó. Essa aqui, ó. Bereshit. Olha ela aqui, ó. Ela aparece desta forma aqui, ó. B, primeiramente. Embaixo, Reshit. Por que ela separou aqui? Porque isso aqui é uma partícula. Olha o que ela significa. Em. Preposição. Ela é uma preposição. E ela é isso aqui, ó, em, equivale a esse B. E o reshit, princípio. Ó, princípio, primeiro, melhor. Substantivo feminino singular absoluto. Substantivo feminino singular absoluto. Ele é singular. Ele é absoluto, tá certo? Primeiro. B, reshit. Então são duas. Tem pelo menos dois elementos unificados aí, tá certo? Uma preposição e um substantivo feminino singular absoluto, que foram unificados numa palavra só. Bereshit, bara, criou,
verbo cal, que é uma das qualificações dos verbos no hebraico. Perfeito, terceira pessoa, masculino singular. Isso aqui é muito importante, ó. Singular, ele é singular. Criou. Criou, fez, esculpiu. Pode ter esses sentidos. Criou, fez e esculpiu. Aí você vem para baixo, ó. Elohim. Lembra que Elohim estava sublinhado lá? Olha o Elohim aqui, ó. Elohim. Eles não leem Elohim, eles leem Elohim. Ó, Elohim. Elohim, Deus. Aqui é importante. Aqui você vai ver qual é o valor de uma análise léxico-sintática. Elohim, Deus. Agora veja só a definição dessa pequena partícula aqui, essa palavra. Substantivo masculino plural. Veja, plural, absoluto. Aqui usado como nome próprio. Plural. Elohim é plural. Deuses. Aí, se você fizesse uma péssima análise léxico-sintática, se você não tivesse conhecimento do que você está tendo agora, e hermenêutica, você diria que a Bíblia é politeísta. Porque Elohim é plural, é deuses. Então teria que ser, no princípio, criaram os deuses, o céu e a terra. Por que isso não acontece? Porque esta partícula aqui, ó, bará, criou, verbo cal, perfeito, terceira pessoa, masculino, singular. Isso aqui, ó, define essa palavra aqui como singular. Mesmo que Elohim seja plural, mas ele tem um uso como nome próprio. Ele é plural, mas ele tem um uso como nome próprio. E essa aqui, ó, a gente vai chegar aí. E essa aqui, ó, define ele como singular. No princípio criou Elohim, os céus e a terra. Por que ele tem essa questão plural dentro dele? A teologia judaica não vai desenvolver isso, mas a teologia cristã lida facilmente com essa questão. Por que Elohim é plural? Porque dentro de Elohim está Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nossa Trindade, exatamente. Facilmente o cristão olha para isso aqui e vê. Está aqui dentro dessa questão do plural em Elohim a Trindade, já desde o início das Escrituras. Então não é necessário você ter dentro da Bíblia a palavra Trindade, é completamente desnecessário. A Bíblia, desde o princípio até o final, ela vai expressar a ideia da Trindade em todo o seu texto, inclusive nas palavras Elohim, tá? Que é plural, mas é Deus. Não são deuses, são Deus. Tá certo? Então isso aqui é o exemplo de uma análise léxico-sintática. Ela dá esse tipo de ferramenta para você. Aí você tem aqui, ó, ele não é nem lido, ele é simplesmente uma partícula que indica que é objeto direto. Aí você tem outro artigo aqui que vai colar nesse aqui, ó, Rachamaim, os céus. Os céus, Rachamaim. Oh, glória. Então vamos fazer um intervalo, fazer uma pausa. Isso aqui é exatamente o trabalho da análise léxico-sintática, tá certo? Então o que acontece? Você precisa pelo menos conhecer isso aqui. Você precisa saber que isso aqui existe. Se você vai fazer ou se você não vai fazer é outra questão. Mas você sabe, se algum dia eu precisar, eu posso recorrer a isso aqui. Se algum dia eu quiser me aprofundar, eu quiser fazer uma análise mais profunda, eu posso recorrer a essas ferramentas aqui, para empreender uma análise. Tem uma Bíblia, chama-se Bíblia Palavra-Chave, da CPAD. Ela traz no próprio texto as indicações daquela palavra no original, que ela tem um dicionário atrás dela. Ela tem um dicionário grego e um dicionário hebraico. E aí dentro da própria palavra que você está lendo, ela põe um sinal, e se você for buscar aquele sinal no final da Bíblia, você tem a palavra original. Depois você manda no grupo o nome. Mando, com certeza. Pessoal, intervalo. Pessoal, vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Onde tem experiência de vida, você não vai se inculcar com esses achismos. A palavra de Deus que fala essas coisas. Mas a Bíblia está ficando muito escasso, né? Escasso?
principais ferramentas. Aqui, ó. Eu tenho lá, se você quiser te dou. Então vocês. Amém. Vocês viram lá, vocês viram através do que eu passei, um pouco, para vocês terem noção do caminho para vocês fazerem uma análise lexicossintática. Aquilo que eu fiz com o hebraico é o mesmo que você faz com o grego. Você pega a língua grega, descobre nesse texto aqui, ó, essa linha aqui. Pronto. Como ele está em grego? Você consegue descobrir. Você não conhece grego? Tudo bem. Compre uma Bíblia interlinear, grego e português. Vai estar lá. A linha em português, a linha em grego. Pronto, você descobriu. Agora você descobre que palavra é aquela. Pronto, a palavra é essa forma aqui. Ó. Aí você vai no dicionário. Ela é um substantivo, ela está no plural, ou ela está no singular, ela é a primeira, a segunda, a terceira pessoa, ela tem esse significado, tem esses sinônimos, mas esse é o melhor sinônimo que se adequa a essa frase, e assim é. Por isso você melhora a sua análise e entende o texto de uma forma muito melhor, tá certo? Então, aquilo que eu passei é para vocês terem noção de qual é o caminho para se fazer uma análise lexicossintática, tá certo? Aí vocês, sabedores disso, vocês vão ver se é interessante vocês fazerem essa análise ou não. Principais ferramentas utilizadas para a análise. Concordância bíblica. O uso de uma concordância bíblica, chamada também de chave bíblica, na versão abreviada, especialmente a exaustiva, dará todas as utilizações de certa palavra. Ela relaciona todas as palavras da Bíblia em ordem alfabética e depois na ordem na qual aparecem na Bíblia. Certamente essa é a ferramenta mais importante no estudo bíblico. Existem algumas boas, algumas muito boas, que todo estudante da Bíblia deve ter uma em sua biblioteca. Biblioteca, né? Coisa que há tempo atrás a gente nem pensava ter, né? Eles tinham lá um livrinho, outro largado, um lugar assim, e agora vocês veem como é importante para vocês lidarem bem com o que vocês estão fazendo. Aí vai da responsabilidade de cada um, né? A responsabilidade de cada um. Você é profissional? Será que você busca ser o melhor profissional? Você é um pedreiro, mas você nunca se atualiza? Você nunca sabe quais são os materiais bons que tem no mercado? Você nunca busca aperfeiçoar a sua técnica? Aí você vai ser sempre um profissional limitado. Você não vai ter muita procura, você não vai ser bem remunerado, você não vai ganhar confiança das pessoas, você vai ser sempre isso aí. Então, não interessa onde você está. Você é um médico, existe médico desleixado também. Existe médico que se formou, pegou o bacharel dele, fez uma licença, fez aquilo que eles fazem lá, estadia temporária, residência, faz a residência médica, começa a trabalhar e não se atualiza mais. E aí chega aquele médico lá, né, travado, enrolado, você chega para tratar, ele fala assim para você, é virose, você está com uma pneumonia, que você está morrendo, e ele fala, é virose, e dá um bezetacil, e tchau. Aí você vai morrer em casa, ou se curar em casa sozinho. Eu já me curei várias vezes, sozinho em casa. Então, que profissional você é? Que pessoa você é? Que teólogo você é? É exatamente isso. Você está fazendo teologia para pendurar diploma na parede? Não é, esse é o meu propósito. O meu propósito é que você tenha conhecimento das ferramentas que estão disponíveis para você, quando achar necessário, fazer uso. Você usar aquilo que você precisar usar. Então aqui, ó, concordância bíblica. O que a concordância bíblica faz? Ferramentas. Concordância bíblica. Olha o que a concordância bíblica faz aqui, ó. Olha só. Temos aqui um texto, ó. O que diz? Você acha? Olha o que diz o texto aqui. Esse aqui é um texto de Isaías, ó. É um texto de Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Pronto, isso aqui é o texto que está no livro do profeta Isaías. Isaías 7, versículo 14. Aí temos um sinal aqui, ó, um pequeno sinal. Esse sinal, como o Valdir já tinha falado, ó, olha aqui, ó, maior. Esse sinalzinho aqui é esse aqui, ó. Esse sinal, ó, ele está aqui, ó, só você procurar. Você procurar o número 7 do capítulo, o número 14 do versículo, e está aqui a referência que ele deu para você estudar.
A Bíblia interpreta a Bíblia. Esse é o princípio que está aqui. Esse é o princípio. E esse princípio é o mais precioso do hermeneuta. A Bíblia é intérprete de si mesma. Ele pegou um outro texto dentro da Bíblia e colocou em paralelo com esse texto aqui, para você saber que aqui está a profecia, aqui está o cumprimento. Você lê a profecia e lê o cumprimento, você entende do que ele está falando. Você sabe exatamente a respeito do que ele está falando, como é que se cumpriu. Então, a referência que ele deu aqui, ó, para Isaías 7,14, que é o referencial do que estamos lendo, ele ofereceu aqui, ó, para ser comparado, Mateus 1,23, Lucas 1,31 e 34 e também Isaías 8,8 e 9,6. Então você, com essas leituras comparativas, você tem um melhor entendimento. Aqui embaixo eu coloquei, ó, Mateus 1,23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E aí você vê o cumprimento da profecia de Isaías no Evangelho de Mateus. E você vê os personagens de Mateus citando o texto. E aí você vê aquele texto está exatamente nesse cumprimento aqui. Tá certo? Aí você vê o que é a importância de uma concordância bíblica. Agora você vai ver aqui outra ferramenta. Outra ferramenta aqui, muito importante. Olha só que ferramenta é essa. Deixa eu ver aqui, vou ligar. Que ferramenta é essa aqui? Olha só. Dicionários. Conforme já vimos, os dicionários bíblicos também são de grande importância, pois eles lançam uma luz sobre o significado e a utilização das palavras da Bíblia. Vários deles podem ser usados sem ser necessário conhecer grego e hebraico. 3 são os tipos de dicionário que mais auxiliam a análise léxico-sintática. Dicionário em português, tá? Que é o dicionário da nossa língua, e aí vocês já estão muito bem esclarecidos sobre qual é a importância do dicionário em português, quais são as suas limitações. Qual é a limitação do dicionário em português? Ele vai dar o sentido mais plural possível. Ele não vai estar comprometido com a análise que você está fazendo, uma análise particular do contexto bíblico. Ele está dando aquela palavra no contexto social. Então ela pode incorporar significados ao longo da história e pode ter significados que outras religiões atribuem àquela palavra. Tá? O dicionário vai dar todos eles. Então, para você ter uma análise específica, você vai precisar de um dicionário específico também. O dicionário português, tá? Explica o significado atual do verbete e oferece sinônimos. Os dicionários hebraico e grego mostram o uso da palavra na língua original, muitas vezes diferente do termo na língua portuguesa. O dicionário bíblico discute certas palavras mais importantes e mostra seu emprego nas escrituras, comentando o significado da palavra em relação à fé. E tem também a enciclopédia. O dicionário, por exemplo, o dicionário bíblico, você tem que saber como você vai comprar. O que é um dicionário bíblico e o que é um dicionário teológico? Tem diferença. Aqui, ó, a Bíblia. Pronto. O dicionário bíblico está vinculado a tudo que tem aqui dentro. Tudo que tem aqui dentro. Todas as palavras que tiver dentro da Bíblia é o compromisso do dicionário bíblico. O dicionário teológico, ele não está focado em dar esclarecimento das palavras bíblicas. Ele tem palavras bíblicas? Tem. Os termos que são mais importantes dentro do contexto teológico. Mas o foco dele não é as palavras bíblicas. O foco dele são os temas da teologia. Então não adianta você pegar o dicionário bíblico e procurar saber o que é calvinismo. Por quê? Dicionário bíblico, as palavras que tem dentro da Bíblia. Tem calvinismo na Bíblia? Não tem. Tem arminianismo? Não tem. Tem soteriologia? Não tem. São termos técnicos modernos criados dentro da teologia. Então, o dicionário bíblico, compromisso com as palavras que estiverem dentro da Bíblia. Dicionário teológico, conceitos teológicos. Tá certo? Enciclopédia, geralmente ela unifica muitas coisas bíblicas e muitas coisas teológicas. Ela é mais ampla. Tá certo? Por exemplo, tem um dicionário bíblico chamado Dicionário Bíblico Wycliffe. Ele é chamado dicionário bíblico, mas na verdade ele é uma enciclopédia, porque ele tem tanto palavras da Bíblia, quanto tem palavras da teologia. Ele reúne diversos tipos de estudos. Por exemplo, há uma palavra aqui, ó, Abraão. Abraão é um nome próprio. Então o que acontece? Tem Abraão na Bíblia? Sim, obviamente. Então ele vai constar tanto no dicionário bíblico,
quanto num dicionário teológico, mas cada um vai ter um enfoque. Aí o que acontece? Nesse dicionário, por exemplo, aqui, ó, dicionário bíblico, autenticidade e dados do seu passado. O que se tem para falar sobre Abraão? Essa é a questão. Se você pegar um dicionário mais completo ainda, que dá também a análise léxica da palavra, ele vai pegar a palavra Abraão e vai colocar aqui do lado, ó, como é que ela é escrita, qual o significado. Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de multidões. Então você pegar, quanto mais ferramentas tiver o dicionário, mais significados você vai poder dispor. Embora a arqueologia não tenha fornecido qualquer contato direto com Abraão, abundantes evidências foram acumuladas, as quais, longe de contradizer a história bíblica, levaram muitos estudiosos a aceitarem seu relato como um genuíno reflexo do período que ela se propõe a ressaltar. Essas evidências estão sob a forma de fontes documentadas que estabelecem as tradições culturais refletidas na história bíblica. Os textos Nuzu, que representam a lei comum dos urianos, olha, dois termos aqui, ó. Aí complica. Aí eu digo que o pessoal gosta de falar assim, a porca passa o rabo, né? Então já o dicionário está te explicando sobre Abraão. Só que para te explicar, ele começa a falar os textos de Nuzu. Pronto, o que é isso? Aí você vai recorrer à arqueologia. A arqueologia bíblica, por exemplo, vai dizer que tem escavações. Tem a biblioteca. Isso, que são realizadas num local chamado Nuzu, um local. Esse local é importante para a história bíblica. Foram achadas diversas evidências arqueológicas. Uma coisa liga com a outra, são interligadas. As ciências bíblicas estão completamente interligadas. Você vai estudar arqueologia, vai ter alguma coisa de paleontologia. Você vai para a paleontologia, tem alguma coisa de filologia. E assim vai. Quanto mais estudo, mais completo é a sua análise. Tá certo? Não, aguente. Chega em casa com um cuscuz, toma um café com leite, e aí você vai ver. Você vai repor. Vai repor as forças. É muita informação para você. Olha, é isso. Olha só. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver a hora. Falta meia hora. Falta meia hora. Tem tempo. Vamos lá. Dicionários, enciclopédias, livros, regras gerais e hermenêutica de capítulos. A Bíblia interpreta a Bíblia. Veja só esse princípio. Esse princípio é fundamental. Embora a sabedoria humana, em vários aspectos, seja bonita, contudo, não é ela intérprete da palavra de Deus. Não é ela intérprete da palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui uma água. A minha garganta acaba e a aula continua. O aspecto seja bonita, contudo, não é ela a intérprete da palavra de Deus. Deus nos deu o modo de tratarmos com a sua palavra. Veja o que Paulo diz. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Pronto. Quando você pega uma frase dessa do Paulo, não com palavras de sabedoria humana, qual será que era a preocupação do apóstolo Paulo? Qual será que era a preocupação dele? Paulo está falando aqui aos Coríntios. Aí você vai começar a fazer uma análise. Análise léxico-sintática. Você vai pegar essa palavra aqui, essa frase. Análise histórico-cultural. O que você vai pegar? Quem disse essa frase? Paulo. Em que ocasião estava fazendo missões? Para quem ele disse? Para a igreja de Corinto. Onde eles estavam? Na Grécia. Aí você pega uma das ferramentas da hermenêutica, de filosofia. Qual eram as escolas filosóficas da época? Por exemplo, o gnosticismo. Por exemplo, os epicureus. Por exemplo, os estoicos. Eram escolas de filosofia da época. Aí Paulo fala assim para você, olha só que tremendo. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Qual é o caminho que Paulo vai traçar para esclarecer os mistérios divinos? Não será sabedoria humana. Nem o gnosticismo, nem o epicurismo, que fala que o homem tem que buscar o prazer do custo, nem o estoicismo, que fala do fatalismo na realidade humana. Essas escolas todas são boas, são ótimas, são inteligentes, não interessa. Elas não fornecem conhecimento suficiente para entender os mistérios divinos. Não será esse o caminho. Aí Paulo fala, não com palavras de sabedoria humana.
mas com as que o Espírito Santo ensina. Olha só aqui, isso aqui é uma pérola para você, tomara que você esteja pegando, olha só. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Só está no patamar de resolver uma questão espiritual uma outra da mesma competência, do mesmo valor. Quem será o melhor intérprete da Bíblia é outro contexto bíblico, outro texto bíblico. Então o que acontece? A explicação de algo misterioso dentro da Bíblia não será encontrada externamente, né? E aí com isso você tem o hermeneuta não pode se tornar refém nem de um teólogo, nem de uma teologia, nem de um postulado teológico, nem de um postulado filosófico. Ele não pode se ver refém de nenhum desses postulados. Ele não pode, em hipótese alguma, distorcer o significado bíblico para atender a qualquer um desses propósitos. Ele tem que se ater à análise que ele está fazendo sobre o contexto bíblico. Se algum teólogo der uma declaração e a declaração entrar em contradição com a Bíblia, ele pode ser o melhor teólogo do mundo. Ele pode ter PhD, THD, grego, hebraico, fazer chover, não interessa. Ele está errado e a Bíblia está certa. Até o momento em que nós possamos encontrar segurança bíblica, não há aprovação para falar de qualquer homem, de qualquer teólogo, de qualquer escola. Tá certo? Aí Paulo fala, eu não vou lançar mão de nenhuma dessas escolas para explicar o contexto bíblico. Eu vou comparar coisas espirituais com espirituais. Aí ele pega textos do Novo Testamento, ele pega verdades do Novo Testamento, transmitidas por meio de Cristo Jesus, e ele compara elas com verdades do Antigo Testamento, que é a base, a origem para aquelas declarações. Ele chama o Antigo Testamento de espelho. Então o espelho reflete a imagem, né? Então o Antigo Testamento é o espelho, Jesus é a imagem. Então nós temos uma ferramenta, um recurso, onde? No Antigo Testamento. Comparando entre eles, você tem profecia e cumprimento. Você tem promessa, né? E cumprimento da promessa. Você tem sempre um meio de comparação seguro dentro da própria Escritura. E aí você vê, por exemplo, aqui, ó, a Bíblia interpreta a Bíblia, tá certo? Por isso eu coloquei aqui essas duas Bíblias aqui se relacionando, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando, grifei aqui, ó, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então o teólogo tem que estar ciente de que a referência, né, o referencial mais sólido para esclarecimento do texto bíblico está dentro de outro contexto da Bíblia. É o primeiro recurso que ele lança a mão para entender e para explicar o texto bíblico. O bom estudante da Bíblia é aquele que vive sob o auspício do Espírito Santo, em completa dependência de Deus, porque a palavra de Deus só pode ser corretamente interpretada através da iluminação do Espírito de Deus. Se alguém não entender essa verdade, ele não vai poder ter competência de entender a Bíblia corretamente. Sem recurso espiritual não existe entendimento, porque a Bíblia foi escrita através desse recurso espiritual. É inspirado. Paulo disse que também não significava isso? O quê? O que Paulo disse numa frase que você na sua postura, mas não está na nossa. Também não quer dizer isso? Não consegue galgar. Precisamos do auxílio do Espírito Santo para entender palavras espirituais. A Bíblia não deve ser interpretada à luz de experiência pessoal. Essa aqui é a segunda frase que eu coloquei, que eu achei uma pérola dessa apostila. Peguem aí, grifem essa palavra aí, faz um círculo em torno dela, porque eu achei a pérola dessa apostila aqui, ó. Fugindo da interpretação particular. A Bíblia não deve ser interpretada à luz da experiência pessoal. Quantos erros foram cometidos porque irmãozinho, irmãzinha teve um sonho, comeu uma feijoada, não fez digestão, teve um sonho, foi ao primeiro, segundo, terceiro céu e viu coisas inefáveis, né? E aí traz e fala que essas coisas são assim, são assadas, e viu uma gaveta, e viu isso, e viu aquilo, e viu o céu, e viu o inferno, e no inferno tinha rato, no inferno tinha barata. Aí alguém pergunta para ela assim, mas qual foi o pecado que eles cometeram para estar lá? Eles são asquerosos, mas qual foi o pecado que eles cometeram para estar no inferno?
Então o que acontece? Ela vai procurar dentro da Bíblia alguma coisa que justifique a sua visão, que justifique a sua pretensa revelação. Aí a Bíblia ela vai estar submetida a revelações humanas, vai estar subordinada a interpretações puramente humanas. Aí Paulo fala assim: ninguém vos faça refém de si mesmos com um argumento ou com desculpa de culto dos anjos. Paulo fala isso para vocês. E aquela igreja estava tendo problema com o misticismo que estava entrando lá. E que estava dizendo que se eles não adotassem tais práticas, isso iria ofender o mundo espiritual. Aí Paulo fala: ninguém vos faça presa sua com pretexto, com argumento de culto dos anjos. É algo assim. Então o que acontece? A Bíblia é a última instância de interpretação. Está na Bíblia? Ok. Não está na Bíblia? É duvidoso. Pode até ser útil, mas não tem base bíblica, né? Está contra a Bíblia? Esquece. Sai que é fria, furada. Tá certo? A Bíblia é a última instância. Por isso que quando sobe aqui o pregador e ele abre as Escrituras e ele começa a pregar, aquela é a revelação suprema. Profetas têm que ficar calados. Línguas estranhas têm que cessar. Porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Aquela é a revelação suprema. É porque a igreja perdeu muito a sua referência. Por que os pregadores pedem para a gente dar glória, abrir a boca? Aí já é. Se é para a gente ficar calado. Aí já é outra coisa, meu irmão. A gente vai estudar numa outra matéria específica sobre pregadores. Não vai estar na igreja de mundo. Teve um pregador que falou assim: ó, se você não der glória, não vai te pegar. Tá, mas a minha pergunta não era essa. Devem ser cuidadosamente estudadas antes de serem pregadas no culto da igreja. Os indoutos torcem o sentido do texto sacro, fazendo assim uma doutrina própria. O apóstolo Pedro nos exortou dizendo o seguinte: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O apóstolo nos dá o exemplo, exortando-nos a não interpretarmos arbitrariamente. O que é um árbitro? O árbitro ele faz um juízo de acordo com o interesse dele, ele faz o juízo de acordo com a interpretação dele. Não é necessariamente que ele está sendo vinculado a uma interpretação maior dirigida por outras pessoas, por um grupo. Ele é o árbitro, ele interpreta aquela situação e dá o julgamento dele. Tem a Suprema Corte lá, o Supremo Tribunal. Para reformar, exatamente. Às vezes, 8 concordam, mais 2 concordam. Aí é voto vencido, prevalece o entendimento. Mas eles não concordam. Exatamente. Então o que ele fala? O problema é a arbitrariedade. O problema é você ver isso aqui, você achar que é isso, e você dizer não é isso mesmo. Aí desce o pau a ensinar, desce o pau a pregar, e manda ver, quando você chega lá na frente, você fala: não, meu Deus do céu, isso aqui não era bem assim. Isso aqui agora eu entendi, isso aqui na verdade, se eu analisasse melhor isso aqui, eu ia ver que não é por aí. Eu ia falar toda besteira. É um perigo. Então, você diria nesse conhecimento. Mas eu posso ler uma passagem bíblica, entender de uma forma, ver a mesma entender. A escola de vocês, tem uma escola, né, que já foi ensinado para você isso, aí o outro foi ensinado de outro jeito. Existe alguma coisa aí que está contrastando, e existe provavelmente algum erro, porque como a gente estudou, tem uma escola de interpretação que diz que é possível duas interpretações do mesmo texto, só que a escola ortodoxa nega isso. Ela fala que não, uma interpretação, um texto tem pelo menos uma interpretação, ou uma interpretação possível, né? Uma interpretação às vezes não é exata, por exemplo, um símbolo. Apocalipse está cheio de símbolos. Tem símbolos que a gente não vai ver se cumprir, a gente não vai estar aqui, vai ser para o tempo futuro, escatológico. Por exemplo, grande tribulação. Tomara que nenhum de nós estejamos aqui. Então tem símbolos do Apocalipse naquela situação que vão se cumprir, e na verdade quem vai ter a noção exata disso vai ser quem vai passar e vai estar ali. Mas a escatologia dá as possibilidades. A gente fala quais são as possibilidades mais, né, próximas daquilo ali. Ele está falando assim: você deu um versículo hoje, aí amanhã você interpreta. Não, ele falou duas pessoas leem o mesmo texto e tem dois sentidos. Interpretações diferentes. Aí Então, tem. você mesmo interpreta hoje o
mas sim é um outro sentido que o Espírito deu a você. Então, por exemplo, o Espírito Santo falou com você hoje isso aqui, você viu esse aspecto. Deus me repreendeu nesse texto. Você lê esse texto outro dia, o Espírito Santo fala com você. É a mesma coisa, mas fala de uma forma diferente, porque é outra situação. Por isso que fala que a palavra se renova a cada dia. Se renova. Porque quem lê espiritualmente, o Espírito Santo pode falar, pode te dar outra ênfase, no mesmo texto. de uma forma, você de outra, mas aí a mensagem é a mesma. A mesma, exatamente. Se você aplicar os mesmos recursos, tem que chegar ao mesmo interpretação, mesmo significado. Então, dois significados distintos para o mesmo texto, geralmente tem erro. Examinar as Escrituras, fugindo da interpretação particular, e examinar as Escrituras. Devemos examinar as Escrituras, a fim de encontrarmos nelas a verdade, e não estabelecer a nossa própria verdade de forma arbitrária. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então veja, o mais importante desse trecho aí é que ele fala que não estabelecer a sua própria verdade, mas buscar a verdade da Escritura. E a verdade da Escritura se busca através das ferramentas: análise, analisar, respeitar a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Buscar a intenção do autor. Com isso você tem uma aproximação maior da verdade. Usando a Bíblia para explicar a Bíblia. Para entender a Bíblia, o leitor tem que ler a Bíblia. Para entender a Bíblia, isso aqui parece óbvio, mas não foi sempre assim. Por exemplo, depois da Reforma, quando o protestantismo cresceu muito e começou a surgir grandes igrejas protestantes, surgiu, vamos dizer assim, uma classe quase que profissional de pregadores. E é o que acontece, havia grandes igrejas, massas populacionais que buscavam as igrejas, e surgiu com isso um negócio. Que negócio? O negócio da pregação. Então esses grandes templos precisavam de bons pregadores. E o que era um bom pregador? Para alguns, um bom pregador era alguém que falava bem, tinha uma boa oratória. Então, com essa boa oratória, surgiram em muitos lugares teologias que estudavam recursos linguísticos de oratória, de postura, de argumentação, de filosofia, de teologias e nada de Bíblia. Tanto que eu tenho no Liberais da Fé desse PhD, é que eu não vou me lembrar agora o nome dele, mas ele falou, um desses heróis da fé, ele falou que ele, durante muito tempo, o pai dele pagou muito caro para ele entrar numa faculdade de teologia, para ele estudar e ser contratado como pastor, para ganhar um bom salário, porque era pago bem, era pago num nível salarial muito acima das outras profissões. Então o que acontece? O pai dele se empenhou para pôr ele para a teologia, para ele ser contratado como pastor numa igreja. E durante muito tempo ele estudou teologia sem ter lido uma linha da Bíblia, sem ter lido nada da Bíblia. Mas aí ele se entendeu? Não, ele adquiriu muitas ferramentas para falar sobre a Bíblia, mas ele não tinha encontro com Cristo. Ele tinha recursos, então ele falava sobre temas bíblicos, soteriologia, ramartiologia, falava sobre temas da teologia sistemática. Ensinando ainda vai conseguir. Exatamente. Com o passar do tempo, ele teve contato com a Bíblia por causa de um irmão que estava no curso e que era avivado, era espiritual. E convidava ele para orar, e aí falou para ele sobre a Bíblia. Você tem muita teoria, você já leu a Bíblia? Aí ele teve encontro com Deus através da palavra. Ele leu a Bíblia e ficou chocado quanto tempo ele perdeu sem ter contato direto com a fonte. Então pense em você, pessoas que bebem de diversas águas por aí, mas não bebem da fonte. É exatamente isso que muitos fazem. Então o que acontece? Você tem que ir à fonte. Quando ele foi à fonte, ele falou que a vida dele foi transformada. Aí ele entendeu o porquê estudar tudo aquilo que ele estava estudando. Pode ir? Olha, aqui vamos dar aula. Centralizar no contexto bíblico, né? Usar o próprio recurso bíblico para trazer mais luz, esclarecer. Se você faz isso, você está respeitando, você está dando algo direto à fonte. Se você não faz isso, você está dando coisas paralelas. Hoje Eu leio a Bíblia. o Espírito Santo História é um recurso externo. A história, por exemplo, diz diversos historiadores. Qual ele vai usar? Ele tem que ter muito cuidado para dizer: isso aqui é Bíblia, isso aqui não é, isso aqui é uma referência, isso aqui o historiador diz.
né? O teólogo diz, e aqui a Bíblia diz. O que interessa para mim e para você é o que a Bíblia diz. Então o Espírito Santo dá só a revelação da palavra dele. Na palavra. O Espírito Santo está vinculado à Escritura, na palavra. Então ele dá a revelação na palavra. Mas se o pregador tem recursos, ele pode ilustrar. Aí ele traz as ilustrações para melhor entendimento na palavra. A revelação tem que comer palavra, né? Tem. Você acha que toda vez que lê a Bíblia você tem uma revelação? Depende. Como você Se você não quer, você... Paulo fala assim, vou pregar o evangelho de vocês, se torne a não nem considera. Se vem a cara com outra coisa que não tem nada a ver, a mim está falando. vai muito do seu relacionamento. Como é que você está? Você está displicente, você vai ler a Bíblia só porque você fez um calendário de leitura, tem que ler aquele dia, porque você fez um calendário. Aí você abre e lê. Não sobe nada. Você não Você sobe vai nada. não Não sobe nada, você não vai nem cortar aquele versículo. Pode. Você só consegue entender a Bíblia se você tiver o Espírito Santo. Vai entender da forma como a gente está passando aqui, só o Espírito Santo. Um acadêmico, no máximo, ele faz um estudo gramatical e vai dizer para você, olha, essa palavra significava isso na língua grega e tal, mas e por que ela existe? Qual é o resultado dela na nossa vida? Aí ele não entra. Não sei, isso aí é problema seu. Né? Isso é o seguinte, isso aqui, Moisés disse isso porque ele era dessa época. Josué disse isso porque ele era dessa época. Mas e essa palavra aqui, como é que ela pode mudar a nossa vida? Pronto, aí não é dele. Então, enquanto a gente não entender a Bíblia, é porque a gente não tem o Espírito Santo. Quando você não entende a Bíblia, tem algumas situações. Primeiro, se você ler a Bíblia sem se submeter ao Espírito Santo, você vai pegar muito pouco dela. Muito pouco. Só o superficial, só o óbvio. Só o óbvio. Se você ler inspirado, você vai absorver muito mais. Inclusive, tudo que é suficiente para a sua salvação. Você absorve quando você lê a Bíblia espiritualmente. Terceiro, você lê a Bíblia espiritualmente, absorve tudo que é suficiente para a sua salvação. Mas tem na Bíblia uma frase que é uma frase muito ligada ao contexto daquele autor. Aí o que acontece? Por aquela frase, está naquele contexto daquele autor e ser distante do seu, você lê e você não tem um entendimento pleno, total. Por exemplo, aqui eu gosto de citar aquela de Jeremias, que Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, o que vê? Aí ele fala assim: eu vejo uma vara de moreira. Aí Deus fala assim: viste bem, pois eu zelo pela minha palavra para cumprir. Você entendeu que Deus zela pela palavra, você entendeu que Deus fala do profeta, mas você não tem condição de entender o recurso poético que está dentro daquela afirmação. Aquilo é um recurso poético da língua hebraica de rima. Então tem na palavra, na frase vara de amendoeira, há uma sonoridade semelhante a zelo pela palavra. E aí, por causa dessa semelhança, houve sentido. Ela faz mais sentido no original. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade não é bíblica, a dificuldade é nossa. Nós temos que traduzir para a nossa língua. E a nossa língua é... E ler a Bíblia e não entender é como se a gente estivesse lendo uma revista. Olha só. É sempre isso não entender. É verdade. Análise do texto, com relação. Meu Deus do céu, nossa, Ficamos 10 minutos no tema. o dicionário Aurélio define texto como... Olha só. O dicionário Aurélio... Vamos para essa última aqui. O dicionário Aurélio define texto como um conjunto de palavras ou frases escritas. Portanto, quando abrimos a Bíblia para ler qualquer trecho, obrigatoriamente, temos que começar pelo texto. No assunto em foco, o texto é a passagem ou trecho bíblico que vai ser lido, estudado e analisado pelo hermenêutico. O vocábulo texto deriva-se do latim texere, que significa tecer. Texto significa tessitura, tecido. Ler a Bíblia no seu sentido usual e comum, análise do texto e análise do contexto. É isso que ele vai tratar aqui, nesses tópicos. E é interessante que a palavra texto tem a ver com tecido. Agora veja só o tecido, uma cama. Uma linha não é um tecido. Agora, diversas linhas traçadas, tramadas, é um tecido. Se você puxa uma linha daquilo ali, pode ser que você desfaça o tecido, você extrai o tecido. Assim é o texto. O texto é composto de palavras e frases, que são as linhas dele. Palavras e frases. Se você tira ela do contexto, você estraga o texto. Você estraga o tecido. Tá
certo? Então ela tem que ser estudada dentro da sua amplitude. Por isso que no começo das aulas de hermenêutica, eu tratei de explicar para vocês qual é a importância do versículo e do capítulo. Versículo e capítulo são recursos externos. Eles não nasceram com a Bíblia, eles não são inspirados. Eles são recursos de pesquisa, só isso. O versículo, só porque ele está dividido, versículo 2, 3 e 4, não significa que ele tem uma divisão original no seu texto. Aqueles versículos que estão divididos assim, eles são na verdade tudo junto, tudo uma trama só. Não significa que ele foi escrito com separações. É inteiro. É direto. E é um texto inteiro. O assunto do começo ao fim. A gente separou para a gente poder localizar melhor. Mas ele não é separado, ele é inteiro. Por isso que alguém surgiu com um versículo e falou: ó, este versículo é uma revelação nova. Mentira. Porque o versículo nem existe. Não existe versículo. Você começou a escrever lá e escreveu separado. Direto. A separação que fez fomos nós. E o capítulo é mais perigoso ainda, porque o capítulo às vezes corta o assunto no meio. Então, quer dizer, aquele capítulo é totalmente artificial. Ele é útil, porque para nós localizar o texto. Mas na verdade o texto é um tecido. Ele é inteiro. Do começo ao fim do assunto. Da leitura tem que se ater a isso. Exatamente, tem que se ater a isso, tem que se ater ao assunto. Começou o assunto, analisar o assunto, contexto, começo, meio, fim. Pronto, terminou esse assunto, entrou em outro. Quando o pregador está lendo a Bíblia, que ele fala, vou ler o capítulo 10, o versículo 10, aí ele lê o 10 e o 11, e depois ele lê o outro. Esse é normal? Olha, é um recurso, pode ser usado sim, mas tem que tomar muito cuidado para você não fugir do assunto. Então, às vezes, você acaba misturando um assunto com o outro. Esse é o risco. Mas a maioria das vezes que eu já vi isso acontecer, sempre combina, sempre está encaixado. Geralmente então, ele leu tudo, ele não tem certeza, aí ele vai para não ler todo aquele texto para a igreja, ele lê só aqui, depois ali, que vai dar a ideia geral que vai ajudar. Geralmente eles Da mesma forma, tem que tomar cuidado. eles citam um versículo lá em outro. Então por isso que a gente falou aqui, ó. Sentido usuário comum, né? Buscar o que? O sentido da Bíblia em comparação com ela mesma. Tá certo? Sentido usuário comum. Sem estar misturando com a Bíblia, revelação, sonho, o que a irmãzinha disse, o que a profetinha disse, não. O que a Bíblia diz e o que o outro texto bíblico diz, comparando, chegando à conclusão. Mas existe revelações, existe irmãzinha que é arrebatada, vai ao céu, existe. Existe, não estou negando, existe. Mas aí vai ser analisado dentro do seu contexto. Você acredita nisso? Acredito. Revelação bíblica, acredito. Revelação de profeta, acredito. Revelação de pessoa que foi arrebatada, acredito. Se eu negasse isso, eu estaria negando até a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo falou que foi arrebatado no terceiro céu, que coisas nefastas e tal. Só que ele não gravou um CD para vender. Ele nem tinha como gravar CD, mas ele não gravou um CD para vender. Análise do texto foi o que eu acabei de passar. O texto é um tecido, ele está completo, inteiro, começo, meio e fim. Início do assunto, final do assunto. Certo? Análise do contexto, está inserido também nessa ideia, tecido. Mas o assunto é a mesma coisa, mas no contexto. Agora vamos para encerrar aqui, ó, já no final da aula, isso aqui, ó, esses 3 exemplos aqui, ó, são importantíssimos. Esses 3 exemplos. Agora eu vou resumir para a gente encerrar. Ó, os 3 exemplos, vocês têm aí? Temos. Primeiro exemplo, segundo exemplo, terceiro exemplo. Olha só o que diz o primeiro. Ó. O primeiro está aqui, ó. Gálatas 1:23. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. O que ele está querendo dizer com esses exemplos aí? Ele está fazendo uma análise da importância do texto e do contexto. Esse texto aqui isolado, ele não tem um significado óbvio, ele não tem um significado claro. Mas somente tinham ouvido. Quem ouviu? Aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé. Quem é aquele que estava perseguindo? Quem ouviu e quem estava perseguindo? Anuncia agora a fé que antes destruía. Pronto. Qual é a fé que ele estava destruindo? Quem dá isso aí é o texto. Por exemplo, isso aqui está em Gálatas.
Mas o contexto desse texto aqui está em Atos. Qual é o tamanho do texto e do contexto? É o tamanho de precisar. Esse texto aqui está em Gálatas, mas o contexto dele é em Atos. Você lê sobre Paulo, você entende quem ouviu, quem perseguiu e qual é a fé que ele está destruindo. Texto e contexto. A própria Bíblia explicou para você. Não foi dicionário, não foi comentário, não foi léxico, não foi nada. Foi a própria Bíblia. Simples, claro, né? Trabalho de hermenêutica. Segundo exemplo, Atos 7, 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Isso aqui é uma declaração que está falando acerca de alguém. Esse alguém é Moisés. Aí você vai ler no próprio texto, a pessoa que está fazendo o discurso explica. Se você quiser entender melhor ainda, você vai na fonte onde aquela pessoa que está fazendo o discurso consultou. Você viu que coisa tremenda, extraordinária? Primeiro, leia todo o discurso dela. Ela vai explicar. Aí você pensa assim, nossa, mas como que ela chegou a essa conclusão? Para falar desse jeito. Aí você vai na fonte onde aquela pessoa do texto bíblico tinha consultado. Onde que aquela pessoa do texto bíblico consultou? Lá em Êxodo. Aí você vê sobre Moisés. Tem que ler Bíblia. Tem que ler. Porque se eu simplesmente nunca li, eu quase nunca li, se eu ler esse primeiro exemplo aqui, mas eu não tenho conhecimento do que está escrito lá em Atos, não fica, não pega tudo, não tem toda compreensão, todo entendimento. Quando você se aprofunda mais você ganha. É que nem ouro, meu irmão. Achou, tem ouro em algum lugar. Aí você cava um pouquinho, conseguiu lá, falou, não, tá bom. Mas jamais. Uma pessoa que encontra em algum lugar, ela vai chegar até, né? Uma pessoa antigamente falava, chegar até no inferno, né? Mas a gente sabe que não é, o inferno não é socado no chão, né? Mas ele vai até acabar, até secar. E aí na Bíblia você tem uma fonte que não seca. Você vai cavando, vai cavando. A Bíblia tem um versículo que fala que se vos levarem aos governadores para ser julgado, aí o Espírito Santo vai instruir o que você deve falar. Então, para você falar, você tem que ter ouvido. Isso, vai vos fazer lembrar. Pronto, o que é lembrar? O que você leu. A ideia de lembrar pressupõe conhecimento. Olha o que acontece. O conhecimento, você tem o conhecimento, mas numa situação de dificuldade, você fica nervoso. Aí você, como que esquece, dá um branco. Aí Jesus dá essa segurança para você. Não, se você conhecer, quando você for exposto, eu vou te dar segurança, vou te fazer lembrar. O terceiro, Ezequiel 36, 26. E dá-vos-ei um coração. Isso aqui é impressionante, isso aqui é importantíssimo. E dá-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Tem gente que fala que é a sogra que tem coração de pedra, né? Mas aqui o texto bíblico diz que não é necessariamente a sogra. É diversas pessoas que não têm comunhão com Deus da maneira correta. Aí Deus fala, vocês têm um coração de pedra, né? Vocês não se comovem, vocês não se dobram, né? Vocês têm a serviço dura, fala também. Então o que ele fala aqui? Tirarei o coração de pedra e porei o coração de carne. Se você não tiver um recurso de leitura correto, você vai ler de forma incorreta e você vai pensar que Deus está falando de uma cirurgia. Vai fazer uma cirurgia, vai tirar o coração de pedra, vai ter o coração de carne. falou sobre nascer de novo. Foi o mesmo problema. Nicodemos encarou de uma perspectiva apenas literal. E aí Jesus estava falando no sentido espiritual. Você tem que nascer de novo. Mas retornarei eu, por exemplo, ao ventre materno para nascer novamente? Pode um homem sendo velho retornar ao ventre materno e nascer de novo? Aí Jesus quase fala para ele, rapaz, deixa de ser besta, né? Você é príncipe de Israel e você não sabe dessas coisas. Eu te falo de coisas humanas, imagina quando eu te falo de coisas espirituais. Aí Jesus fala, se nascer da água do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Se nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. É um novo nascimento espiritual. Então o que acontece? A sua vida humana é regida pela vida espiritual. Se você nasce novamente espiritualmente, a sua vida humana vai ser um reflexo da nossa vida espiritual. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então o que acontece? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você partir para um lado físico, você vai pegar uma pessoa que acabou de entrar na igreja e vai fazer uma lista. Não fume, não beba, não se prostitua,
sua, não fala palavrão, não veja pornografia, não. Aí você dá essa lista para ela, pronto, ser crente é isso aqui, ó. Isso aí é encarar uma perspectiva literal. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se a pessoa tiver o Espírito de Deus, ela não precisa dessa lista. Ela anda conforme a lei do Espírito. Se ela vai se aproximar de alguma coisa que desagrada o Espírito fala com ela. E ela incomoda. E ela fala, isso não me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que não convém? Porque eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Então você vê, a lei do Espírito, ela torna obsoleta toda a lei da carne, a lei escrita. Porque a lei do Espírito rege a vida da pessoa. Aí o que acontece? Com isso temos aqui, ó, que sentido é aqui? Sentido figurado. Né? Temos aqui um sentido figurativo. É uma figura de linguagem aqui. A carne e a pedra aqui mencionadas não são literais. Tá? São alegóricos. Pedra por quê? Essa pedra é porque eles não tinham aceitação às leis divinas. Eles eram duros. E carne é o quê? Maleável. Tirarei a pedra, colocarei a carne. Vou tornar vocês mais maleáveis, fazer com que vocês aceitem a minha lei. E aí fala que escreverei nele os meus mandamentos. Sim. Quando a Bíblia fala que regras de contexto. Já fechei. Para encerrar, meu Deus do céu, passou. É que vocês se empolgaram aí com essa pergunta. Olha só, regras de contexto. Para encerrar a aula, primeira regra, a palavra deve ser usada dentro do seu contexto, pessoal. Então o que acontece? Uma palavra que foi dita dentro do contexto do Antigo Testamento, onde porás na planta dos teus pés será vosso. Essa palavra tem um contexto, está ligado ao Antigo Testamento, à época de Israel, em que Israel foi dado a eles Canaã, e Deus deu ordem para expulsar os cananeus, matá-los e entrar na terra. E aonde Israel colocasse a planta do seu pé seria dele. Então essa palavra está ligada a esse contexto, tá certo? Quando Isaías fala acerca, por exemplo, do Messias, Isaías está no Antigo Testamento, mas ele está falando acerca do Messias que virá, é profético. Então o contexto dessa palavra vai estar no futuro, porque é uma profecia para o futuro. Então a palavra tem que estar ligada ao contexto, tá certo? Segunda, a palavra deve ser comparada com seus sinônimos e antônimos, para que você possa ter uma compreensão melhor. Aí vem análise léxico-sintática, comparar a palavra com os sinônimos ou com os antônimos, ou seja, aquilo que é. Vamos lá então, graças a Deus.